Porque parece que na teoria não é muito difícil, é muito simples quando falamos em santificação, quando falamos em buscar no Senhor ajuda para vencer as nossas fraquezas, para lutar contra o pecado. Na teoria é muito legal, a gente fala amém, fala glória a Deus, mas quando começa outro dia de manhã no trabalho, na escola, na família, nos relacionamentos, a gente fica um pouco perdido e colocar isso em prática parece um pouco distante. Uma grande diferença da graça do Senhor no Novo Testamento, a partir do momento que o Senhor morreu e ressuscita e que Ele manda para nós o Espírito Santo, essa nova graça. A melhor tradução de graça no Novo Testamento é poder transformador, capacitador. No Antigo Testamento, com toda a lei, com tudo que tinha, não era possível nós homens vencermos o pecado. No Novo Testamento, com a graça, é possível, porque a graça nos capacita para vencer, e não é um ato contínuo. Muitas vezes eu tenho falhado nisso, porque eu acho que é um ato contínuo. A gente lembra, porque eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, não é? Então a gente acha que é da noite para o dia, pá, resolveu, estou resolvido e pronto. E aí no primeiro problema que eu tenho, na primeira pequena queda que eu tenho, eu falo, mas será mesmo que eu aceitei o Senhor lá, eu não sei, não estou conseguindo, e aquilo vai esfriando na minha vida. Mas eu quero te dizer, que a graça do Senhor tem o poder total de te capacitar para você vencer suas lutas, para eu vencer as minhas lutas. E as nossas lutas nem sempre são as mesmas, mas devemos entendê-las. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Justificação. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Pode parar no 12. Além de nos salvar, então ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, nos ensina a vencer nossas lutas, nos ensina a vencer o pecado. Mas como ela nos ensina, não é da noite para o dia. Quando eu me propus um dia, um tempo atrás, a ensinar o meu filho a andar de bicicleta, eu não coloquei ele em cima da bicicleta, ele saiu andando. Por isso que nós temos dificuldade muitas vezes no dia a dia, porque eu coloquei ele na bicicleta, ele teve medo, teve muito medo. Depois da primeira queda, então, não queria subir na bicicleta mais. Mas a gente teve que dar uma bronca, falando, você vai andar. A gente comprou esse negócio, né? E aí com muito treino, ele aprendeu, porque foi ensinado. Então essa graça, ela nos ensina no dia a dia. É no dia a dia. Nós vamos aprendendo a lidar com nossas fraquezas. Ou seja, é um processo. Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Eu leio muitos textos, irmãos, porque eu gosto muito de basar na palavra do Senhor. A gente evita de falar de nós mesmos, nós falamos da palavra do Senhor. Filipenses 1, 20 e 21. Paulo diz o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo será engrandecido em meu corpo. Como? Como que Cristo pode ser engrandecido em meu corpo? E eu vou porque Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir é deixar o corpo morrer, a carne morrer, e focar naquilo que o Senhor quer para mim, naquilo que é certo para mim. E isso, irmãos, não é da noite para o dia. Eu quero que você entenda muito bem isso, não é da noite para o dia. Porque quando eu entendo que não é da noite para o dia, eu consigo ter um pouco mais de paciência comigo mesmo. Consigo não desanimar tão cedo, consigo me fortalecer. Não, vai dar, vamos lá, vou conseguir, todos os dias. A canção que acabamos de cantar é assim que eu luto as minhas guerras. Primeira vez que eu ouvi essa canção, eu disse: assim como? A música fica falando, é assim que eu luto as minhas guerras, é assim, mas assim como? Quando você escuta a música inteira, você entende que essa canção é tirada do Salmo 23.
que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é assim que Davi vencia suas guerras. É com o Senhor, a sós com o Senhor, recebendo dele todos os dias. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, no capítulo que fala sobre o amor, no versículo 11, Paulo falando sobre o amor, ele chega e diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você percebe que Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia tudo como menino, mas quando eu virei homem, ele não disse assim: eu automaticamente deixei de ser menino. Ele não disse que foi de repente. O que ele disse foi: deixei para trás. Eu tomei uma decisão de perceber que eu já cheguei no momento de deixar para trás as coisas de menino. Na vida cristã a mesma coisa. Chega um momento que eu tenho que tomar uma decisão de falar: nas coisas que eu tenho caído, não vou mais cair. E que o Senhor assim me ajude, porque hoje eu tenho a graça salvadora e a graça capacitadora dele na minha vida. Está a uma oração de distância, meu querido. Está a um grito de distância. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. E esse contexto é o seguinte: Jesus manda 70 discípulos para pregar as boas novas nas cidades vizinhas. E quando eles voltam, Jesus fala: e aí, como foi? E eles disseram: mestre, até os demônios obedecem quando falamos o teu nome. Eles voltaram extasiados. E Jesus então responde para eles: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque o Espírito subiu até vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. É engraçado que o Senhor fala: eu dei poder a vocês. Jesus dizendo: eu dei poder a vocês para pisar em serpentes e escorpiões, em cobras e escorpiões. E é interessante que o primeiro relato de uma serpente na Bíblia tratava-se de quem? Do próprio Satanás, que se fez como serpente. E ele se fez como serpente para quê? Para que pudesse então implantar o pecado no coração de Adão e de Eva. Ou seja, quando Jesus fala: eu dou poder para vocês pisar serpentes e escorpiões, eu estou dizendo: eu vou dar poder para vocês, para vencer o pecado, para vencer as suas lutas, e usar uma expressão que nós usamos ontem cedo, que nós falamos sobre o medo, dizer: não temas. Ser forte e corajoso, a graça do Senhor vai estar sobre a sua vida. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 11, eu quero que você leia comigo com bastante calma. Segunda Pedro 1, do 3 a 11, diz: o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Faz uma pausa. Agora é Pedro dizendo que o poder do Senhor foi dado a nós, com tudo que nós necessitamos, para que pudéssemos então conseguir fugir da corrupção, do pecado, de tudo que há de ruim nesse mundo. Ele pode nos dar o poder. Pedro está confirmando o que Paulo já dizia. Continuando: por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude,
A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quando tem um texto assim, a gente lê muito rápido e passa, né? Porque a gente nem está entendendo, pegando a sequência certa. Mas quando Pedro aqui está dizendo que o processo para que eu possa vencer o pecado na minha vida, no dia a dia, ele é um processo, é uma receita. Ele vai dando os passos para você, acrescente. Comece com a fé. Mas a sua fé, ela tem que gerar o quê? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. O amor que lança fora todo medo. O amor verdadeiro e puro. É o processo. Continuando o texto. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos e improdutivos. Olha só. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se essas qualidades que ele disse no texto do versículo anterior estiverem em nós, elas vão impedir que eu seja inoperante e improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Jamais tropeçarão. Final do versículo 10. Se nós nos empenharmos cada vez mais, como também a palavra do Senhor nos diz, de conhecer e crescer, continuar em conhecer ao Senhor todos os dias. O que o pastor Wender disse aqui hoje de manhã, estar diante da palavra constantemente, essas coisas nos farão que nós não venhamos a tropeçar. Poderemos lutar contra o pecado. Para não pecar, eu preciso me submeter todos os dias. Me submeter todos os dias em consolidar o meu chamado, como disse Pedro. Me comprometer com o Senhor. Estar com Ele, falando com Ele, orando. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Esse texto muita gente já conhece. Se você não conhece, preste atenção nele. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. João aqui, nessa carta, nessa epístola que ele envia, ele diz: olha só, jovens, vocês têm vencido o maligno. Vou falar de novo: jovens, vocês têm vencido o maligno. Aí. Ou não? Se não tem, está na hora de começar a vencer o maligno. Se não tem vencido, tem que começar e agora. Nós vivemos é de fé em fé e glória em glória, não é de queda em queda. Não é de pecado em pecado. É de glória em glória e de fé em fé. Como vencemos o maligno? A palavra pecado, irmãos, ela vem do original grego hamartia ou hamartia, né? E ela, um dos significados que essa palavra tem de pecado é errar o alvo. Falhar é atingir a marca, falhar é alcançar a finalidade pela qual se foi criado. Algo é feito para um propósito e usa-se para outro propósito. Um objeto que é feito para um fim, você usa para fazer outra coisa. Seria essa a definição da palavra do pecado. 1 Pedro 5,8, Pedro diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Na nossa luta dos dia a dia, irmãos, as nossas batalhas, as nossas guerras começam com sugestões em nossos ouvidos ou nos nossos olhos. São sugestões. O modus operandi de Satanás não mudou desde o jardim do Éden. Ele ainda continua mentindo, mostrando e provocando, mas ele não força ninguém a pecar. Ele continua dizendo: hein, é sério mesmo que vocês não podem comer de nada do jardim? Pera lá, Deus não disse isso. Mas ele começa chamando a atenção, dizendo: ei, mas você não pode comer nada do jardim mesmo? Sugestão: Eva, não, claro que não. A gente só não pode comer daquela lá. Daquela lá? Por que será? Ah, mas é que Deus sabe que vocês, se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vão ser como Ele. Sugestão. Sugestão. A maneira do inimigo operar sobre nossas vidas continua sendo sugestão. Tem uma canção, no ano passado, no Retiro dos Adolescentes, eu até coloquei essa canção para eles ouvirem, no momento lá que falava sobre essa questão de Paulo. O nome da canção é No Porão da Alma, da banda Fruto Sagrado. Essa canção diz o seguinte: sei que existe uma parte de mim que eu não conheço e nenhum mortal conhecerá. Lá no porão da minha alma, um monstro à minha imagem e semelhança. Sozinho não consigo controlar, correr daqui, correr para lá. É querer se enganar na hora que a gente dá bobeira. O pitbull sai da coleira e começa a detonar. O que eu quero fazer não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. É uma canção para quem gosta do rock aí, né? Pastor Del ali, você ouve rock? Eu ouvo, né? Mas essa canção e fala sobre essa luta que nós temos, fala sobre o porão da alma, ou seja, é o mal que eu não quero fazer, mas que o bem que eu quero fazer eu não faço, porque Paulo dizia isso: miserável homem que sou. Porque todo dia esse velho homem, essa carne se levanta, e o mal que eu não quero fazer eu vou lá e faço, mas o bem que eu queria fazer eu não consigo fazer, e miserável homem que sou, e aquela luta toda. Quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que essa luta é invencível. Quando você lê o livro de Romanos por inteiro, é o contrário. Porque Romanos está falando sobre a graça, e ele fala que a graça superabundou. Capítulo 5. No capítulo 6 ele diz: mas se a graça superabundou, eu vou continuar pecando? Claro que não. Claro que não. Porque graças ao bom Deus, Ele nos dá essa graça capacitadora, porque nele podemos vencer. Nele podemos dizer não. Nele podemos segurar a onda. Nele podemos seguir o propósito. É fácil? Claro que não. A carne vai gritar? Claro que vai. Mas é só nele. É somente nele. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É o que eu quero contra o que eu devo. Quem eu sou contra o que eu devo ser. E aí nesse texto eu lembro de Mateus 26:41, quando diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito em verdade está pronto, mas a carne é... esse é que a gente sabe. Porque muitas vezes a gente fala que a carne é fraca, parece uma justificativa. Mas você sabe, né, pastor? A carne é fraca. Não deu. Mas esse texto não é justificativa. Esse texto, dizer que a carne é fraca, ele está te dando um motivo pelo qual você tem que fazer o início do texto. Vigie e ore. Vigie e ore para não cair em tentação. Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca se você não vigiar e orar para não cair em tentação.
é um ciclo. O fim da frase está se referindo ao início dela. Porque muitas vezes é mais fácil, parece ser mais fácil, eu entrar numa campanha de oração, numa campanha de jejum, para poder passar no Enem, para poder conseguir um emprego. E essas coisas não são erradas, não estou dizendo contra essas coisas. Devemos fazer isso sim, porque o Senhor, como um bom pai, Ele sabe nos abençoar. Quem veio hoje de manhã, nós tivemos testemunhos maravilhosos aqui, de bênçãos especiais que pessoas receberam. A questão é, qual foi a última vez que eu fiz uma campanha de jejum para poder matar o velho homem, para poder vencer uma batalha antiga no meu coração que eu tenho há muito tempo e eu vivo caindo? Quanto tempo faz que eu não falei: Senhor, a minha fraqueza é essa. Senhor, eu tenho um problema, sabe? E o Senhor sabe, né? Mas eu tenho que te falar e está difícil. Porque nós, com o passar de alguns anos, de muitos anos, parece que os pecados que mais são vistos são aqueles pecados morais e sexuais, aqueles que são mais vistos. E dá-se uma ideia que existem pecados maiores e pecados menores. Dá-se uma ideia que algumas coisas não tem problema, mas outras não pode de jeito nenhum. E a gente esquece que, na verdade, a diferença entre pecados é a consequência dos pecados. Existem pecados que não têm consequência, e tem pecados que têm consequências muito duras. Mas a gente meio que passa a escolher. Quando vai falar de pecado, a gente escolhe alguns tipos de pecado. Nós muitas vezes só lembramos daqueles que nós achamos maiores, né? O alcoolismo, o adultério. Mas quando entra na fofoca, deixa para lá. Nem é tão pecado assim. Na verdade não foi uma fofoca, eu só falei para você orar. É pecado igual. E às vezes eu precisava falar assim: Senhor, eu tenho um problema sério com a fofoca. É uma luta na minha carne, Senhor. É uma guerra. E eu preciso que o Senhor me ajude a vencer. Vigiem e orem para que não caia em tentação. Lá na nossa igreja tem um irmão chamado irmão Doilson. Eu posso citar o nome dele porque o testemunho dele é público lá na igreja. Ele era usuário de droga, vivia nas ruas, e hoje, amado, abençoado com a gente, prega alguns domingos, um outro ele prega na igreja. E o irmão Doilson, uma vez, ele disse uma coisa que eu tomei foi para mim foi impactante, porque ele era ex-usuário de droga, e ele, numa pregação que ele estava falando, ele estava contando o seu próprio testemunho, e ele pegou e disse: porque aqui a igreja, nós somos um grande centro de recuperação. E eu falei: uai. A diferença é que o local que ele foi para se limpar, para trabalhar a sua saúde, é um centro de recuperação para drogados. Mas na igreja é um centro de recuperação para geral, para os pecados que a gente acha que é muito sério, e para aqueles que a gente acha que não tem problema. Mas é um centro de recuperação. E é por causa disso que muitas vezes a gente ouve falar assim: nossa, eu não gosto da igreja, porque lá tem gente assim, gente assim, gente assim, gente assim. É o centro de recuperação, a gente está aqui por isso. A gente está aqui para ser tratado mesmo. Se eu não tivesse nenhum problema e nenhum pecado, eu estava em casa. Ou na verdade, eu vou dizer outra coisa: nem estava em casa. Eu creio que se eu não tivesse nenhum problema, era como Enoque, né? Era como Enoque. Enoque andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Só que deixa eu te falar uma coisa: não foi Enoque resolveu segunda-feira andar com Deus e sexta-feira foi arrebatado, não, tá? Enoque andou 300 anos com Deus. 300 anos com Deus, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chegou um momento que Deus falou assim: Enoque, fala o seguinte, vem para cá. Andar com Deus, para vencer o eu, para vencer o ego, para vencer o pecado, porque a luta é complicada. Esse grande centro de recuperação que estamos
é olhar para o meu problema, para a minha luta, para aquilo que tem entristecido o Espírito Santo na minha vida e falar assim: eu posso vencer isso. E sim, tem casos, irmãos, tem problemas que infelizmente nós vamos ter que olhar para o irmão que sofre uma luta e saber que ele nunca será curado plenamente. Não é porque Deus não pode, é porque tem coisas que são muito sérias. Por exemplo, o uso de drogas, de algum tipo de drogas. Ali em Pimenta Bueno, um pastor conhecido nosso, depois de 20 anos, era usuário de droga, passou 20 anos, depois foi para o centro de recuperação, aí lá no centro começou se converteu, começou a fazer teologia, se casou, virou pastor, estava lá 20 anos limpo. Depois de 20 anos, um dia a esposa pega os filhos e vai viajar na casa da mãe, deixa ele sozinho em casa. Em uma semana ela volta, está o carro sem os 4 pneus. E ele em casa, babando de droga, 20 anos depois. Porque ele achou que tinha vencido essa batalha já. Vigiem e orem, para não cair em tentação. É entender a sua guerra, é entender aquilo que... não, mas faz tanto tempo, eu estou tranquilo. Miserável homem que sou, a carne é fraca, vou vigiar e orar. Porque como falamos ontem à noite, o Espírito vivifica, a graça vivifica, e eu vou me manter nessa graça. Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15, eu já estou caminhando para o final. Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15. E esse texto, ele é muito bonito de ler, mas ele é um pouco... dá uma vontade de falar assim, né? Não. Porque ele começa dizendo assim, ó: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. A gente não quer passar pela provação. Não quero. Como assim? A sua versão pode falar bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Volto a falar o que eu disse agorinha, sobre sugestão. Não é Deus que nos tenta, a tentação não vem de Deus. Mas nós somos tentados exatamente nas nossas guerras, naquilo que nós podemos cair. Acredite, você não será tentado jamais naquilo que você não se importa. Jamais, 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 jamais. Você não gosta disso. Para que vão te oferecer? Mas cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou seja, pelo próprio desejo, pelo aquilo que mais deseja, pelo aquilo que mais quer. Eu lembro da história de Jesus, e vem o jovem rico falar com ele. Aí você já pensa, estudou um pouquinho, já fala, esse texto não fala nada de tentação. Não, fala da cobiça do coração. Porque aquele jovem rico chega e Jesus fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele diz: olha, você conhece a lei e os profetas? Sim, desde criança eu sigo. Não roubarás, não furtarás, não adulterarás, eu faço tudo isso. Jesus olha para ele e fala assim: então tá bom, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele abaixa a cabeça triste e vai embora. Você vê que Jesus não mandou Zaqueu vender tudo que ele tinha, porque o próprio Zaqueu, para quem conhece a história de Zaqueu, se você não conhece, anota aí e vai ler, é bem interessante. Lê depois, porque senão fica longo. Para Zaqueu ele não fala nada. Ele vai na casa de Zaqueu e Zaqueu fala: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes o que foi roubado. Porque era a lei dizia isso, tá? Ele conhecia a lei. E o Senhor disse: agora você entendeu. O ministério de Jesus era mantido por muitas pessoas e algumas viúvas ricas.
Jesus nunca mandou que elas vendessem tudo e dessem aos pobres. Mas para esse jovem rico ele disse isso por quê? Era o que pesava em seu coração. Era o que tinha no seu coração. Apego aos bens materiais. Qual é a nossa luta? E não fale alto, mas qual é a nossa luta? Aquilo que muitas vezes nós sabemos que entristece ao Senhor, o Espírito Santo. Aquilo que muitas vezes me impede de avançar, de chegar no nível maior com Deus, de ter uma comunhão maior com Deus, melhor com Deus. Como? Qual é a nossa luta? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Apóstolo Paulo, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações. 2 Coríntios 12, 7 ao 10, irmão. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tiraste de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo, e eu não vou aqui tentar explicar para você, porque é muita conjectura. O que eu vou dizer para você é que Paulo tinha uma situação que ele precisava vencer todos os dias, e ele por 3 vezes falou: Senhor, tira isso de mim, que está me atrapalhando. E Deus disse: a minha graça te basta. Porque existem lutas que elas permanecerão. Mas Paulo no texto, ele não disse que no meio da fraqueza eu continuo no chão, porque na fraqueza eu fico no chão, na fraqueza eu fico fraco. Não, ele disse: porque quando sou fraco é que sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu não fico sozinho. Os super-heróis, eles andam sozinhos porque eles confiam no poder que eles têm, porque o poder emana deles, né? Mas nós que vivemos do poder da graça do Senhor, não podemos andar sem o Senhor, porque a graça, ela não vem de nós, ela não emana de nós, ela vem em nós, para fluir através de nós. Nós somos apenas o meio. Quando eu admito que sou fraco, coloco-me sob o controle do Senhor, por isso que sou forte. Quando eu entendo qual é a minha luta, quando eu vejo exatamente aonde está o problema todos os dias, eu digo: opa, aqui eu não consigo vencer sozinho, Senhor, fica aqui comigo. Quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque eu me apego ao Senhor. Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quando lemos esse texto, nós imaginamos que o inimigo que Davi falava era alguém, uma pessoa física, talvez Saul, que o perseguia. Mas quando trazemos esse texto, quais são os nossos inimigos hoje? Qual é o meu inimigo hoje? Qual que tem tentado me abater todos os dias, tentado me tirar da presença do Senhor todos os dias? E aqui Davi diz o seguinte: olha, Senhor, prepara uma mesa para mim, na presença daqueles que me odeiam, porque na presença deles, o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo, e na presença deles, o meu cálice vai transbordar, até em cima, vai encher, vai derramar, porque eles vão ver que o Senhor me escolheu, e que o Senhor está comigo. Quando eu preparo uma mesa todos os dias, quando eu falo: Senhor, aqui está a mesa e ali estão os meus inimigos, as minhas fraquezas, as minhas guerras, as minhas lutas, o que tem me feito cair todos os dias, está na mesa, Senhor. Unge a minha cabeça com óleo na frente deles, faz o meu cálice transbordar. Então a bondade do Senhor me seguirá por todos os dias da minha vida.
Prepara, Senhor, uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ou você vai entender que a graça do Senhor, ela tem o poder de te capacitar para vencer suas guerras, e você ser cada dia a mais, de pouquinho em pouquinho, de fé em fé e glória em glória, alguém melhor, alguém mais cheio do Espírito Santo, porque o poder vem dele e não de mim. Não importa o quanto teologia eu conheço, não importa quanto livro eu já li, não importa quantos vídeos eu assisti, de tudo que é teólogo, de tudo que é filosofia, não importa quanto conhecimento eu tenho, isso não me dá poder. O que pode me dar e te dar poder para vencer o pecado é a graça do Senhor na minha vida, é a presença dele comigo, é todos os dias. Prepara uma mesa, Senhor. Prepara uma mesa comigo, Senhor. Unja a minha cabeça com óleo, porque se eles me verem com o Senhor, eles não vão tentar nada contra mim. Se coloque em pé.